Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nosso encontro de hoje sobre literatura integra uma série de lives que procura pensar as artes e a cultura, como elas estão tentando se reinventar aí na pandemia e pensar num pós-pandemia também. A curadoria é do João Marcos Coelho e a realização é do Centro de Memória da Eletricidade, né, que é uma associação cultural sem fins lucrativos que não se dedica só ao resgate da memória, mas também a pensar essas questões culturais do nosso tempo. Eu sou Maria Fernanda Rodrigues, sou repórter de livros do jornal Estado de São Paulo. Nossos convidados de hoje, todos jornalistas também, todos aniversariantes da semana. Começo apresentando a Heloísa, escritora, com vários livros publicados. Eu vou citar o mais recente deles, para a gente já partir para a conversa. O livro mais recente da Heloísa é A Noite dos Olhos, né, publicado ano passado pela Companhia das Letras. Inácio de Loyola Brandão, imortal da Academia Brasileira de Letras, que publicou um romance também há coisa de 2 anos, né, Inácio, agora me falhou aqui, marcou a volta dele ao romance depois de 10 anos publicando contos e crônicas, e um livro chamado Desta Terra Nada Sobrará, não ser o vento que sopra sobre ela, foi pela Global. E o Cassiano, também jornalista, trabalhou muitos anos na Folha, cobrindo livros, foi curador, na minha opinião, de uma das melhores flips aí, e foi editor da Cosac Naif e é diretor editorial da Planeta. Bom, sejam todos bem-vindos, obrigado pela conversa. E eu queria começar perguntando para vocês, né, acho que é aquela pergunta, como que tem sido essa quarentena para vocês? Estão conseguindo fazer alguma coisa criativa? Estão conseguindo escrever, pensar em alguma coisa? Ou estão todos mais submersos nas notícias, nesse medo aí que envolve a gente? Queria perguntar então isso, como está sendo para vocês esse período aí? Porque o isolamento, na verdade, não muda muito a rotina do escritor, a rotina de trabalho, mas tem tanta coisa, acho que externa, ocupando a cabeça, que eu queria saber como que está sendo para vocês. Posso começar? Por favor. Olha, no meu caso tem uma coisa curiosa, né? Eu, como a maioria das pessoas sabe, sou mulher do Rui Castro, somos 2 escritores. Só que nós, embora juntos há quase 30 anos, moramos em casas separadas. E a quarentena nos juntou. Nós estamos vivendo uma experiência inédita para nós. Nós estamos morando juntos há quase 5 meses. Então, você falou essa coisa do escritor, né, já ser isolado, e o que é verdade, né? Em geral, nós somos solidões, né, que se comunicam com outras solidões, mas, no caso, teve essa peculiaridade. Então, embora a gente tenha aqui um espaço suficiente para cada um ter o seu canto, e eu comprei um notebook, porque foi uma coisa muito repentina, não foi nada assim planejado. Essa história pegou todo mundo de surpresa, e realmente eu vim para cá pensando em passar uns 15 dias para ver o que ia acontecer. Então, eu tive que comprar um notebook, meu computador ficou lá na minha casa, e a gente tem cada um o seu espaço. E, nesse sentido, foi mantida essa possibilidade de trabalhar, continuar com os trabalhos, né, que já estavam vindo, acontecendo, evidentemente que tudo num ritmo muito mais lento, né? A Companhia das Letras, por exemplo, eu tinha acabado de entregar um romance, entreguei em março, um romance, e já estava tudo planejado para sair no final do ano, e agora praticamente não está havendo lançamento, né? É um não ano, né? Esse ano de 2020, em milhões de sentidos. Então, a gente conseguiu manter esse ritmo de trabalho de coisas assim para médio e longo prazo. Agora, teve uma particularidade que eu e o Rui bolamos algumas coisas sobre literatura para colocar na internet, no Instagram e no Facebook. Eu falo eu porque o Rui é completamente analfabeto tecnológico, ele não tem nem celular, né?
E ele só pega um pouquinho de carona com as minhas coisas. Eu tenho Facebook e Instagram, então nós criamos um espaço logo em março, que foi uma maneira que a gente encontrou assim de um pouco sobreviver a esse medo que você falou, né? Essa coisa que fica assombrando a gente o tempo todo, em maior ou menor grau, que foi o seguinte: a gente começou a fazer uns vídeos de 1 minuto chamado Um Espaço de Delicadeza, que era justamente a ideia de levar às pessoas um refresco, para não pensar naqueles terrores todos que estavam nos rondando, estão até hoje, em todos os sentidos, não só na questão da doença, né? E esse espaço da delicadeza consistia em nós lermos, eu e o Rui, alternadamente, ao longo dos 5 dias da semana, trechos de prosa ou poesia ou frases só de autores brasileiros, não contemporâneos na maioria, mas do passado. Nós fizemos 50 postagens. Fizemos 50 dias de vídeos citando autores brasileiros. E aí a gente parou, porque a gente achou que devia mudar um pouco, e eu comecei a fazer, tive uma ideia de fazer uma coisa chamada do Baú do Rui, porque essa casa aqui é um centro cultural, né? É um museu, né? Porque o Rui é um acumulador obsessivo, e ele tem tudo que vocês possam imaginar dos últimos 50 anos ou 70 anos, ou sei lá o quê. E a gente começou a fazer fotos e publicar também diariamente fotos com uma pequena legenda, com temas diferentes. Digamos, uma coleção de Pasquim do ano 1, que tem o nome do Rui na capa, porque ele já participava. Ou então uma lata da Colombo, do Toddy, ou uma xícara da Paner do Brasil, ou uma coleção de caixa de fósforos ou de lápis, ou todas as edições que ele tem do Memórias de Sargento de Milícias, ou todas as edições que ele tem do Alice no País das Maravilhas, que foi o primeiro livro que ele ganhou na vida. Enfim, é uma loucura a memorabilia e um conteúdo cultural muito forte e muito interessante. E a gente está fazendo, até hoje, já estamos na 8ª semana do Baú do Rui, depois de ter feito 50 postagens dessas literárias. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de se comunicar com as pessoas e de continuar fazendo coisas criativas e que distraíssem um pouco a gente desse medo terrível, né? Porque eu acho que a gente vive o tempo todo com uma sensação de que tem uma sombra acima de nós, né? Bom, eu agora? Pode ser. Foi muito estranho para mim no começo, porque eu sempre trabalhei em casa. Depois que eu deixei editoras, depois que eu abandonei redação, graças a Deus, eu ficava dentro de casa. Mas aí, de uns anos para cá, eu quase não parava em São Paulo por causa de palestras. Palestras pelo país inteiro. Eu entrava em avião e saía de avião, entrava em avião, saía de avião, que é uma coisa que eu gosto. Isso, inclusive, eu fiz um livro a partir disso. Quando eu terminei o último Estado brasileiro, eu escrevi um livro, O Mel de Ocara, que era a minha experiência em cada uma. De repente, eu sou obrigado a ficar em casa. Então, venho para o meu recanto, que é esse aqui, e tenho que sentar. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, não vou fazer nada, porque eu queria ver como é que era não fazer nada. Porque eu sempre estou lendo, escrevendo, fazendo e viajando. Então, eu fiquei uns 8 dias sem fazer nada. Nada. Olhava um pouco de televisão, dava uma lida no livro, dormia, ficava, dava uma volta, aí passeava, ia do quarto para a sala, da sala para o terraço, do terraço para o banheiro, do banheiro para a cozinha. Então, trocava de coisa. Aí descobri o que a Marguerite Duras
dizia quando afirmou: é preciso ser muito forte para não fazer nada. Aí passei a fazer coisas. Estranhei demais, porque eu sou cronista, quinzenal no estado de São Paulo, há 26 anos. E as minhas crônicas vêm da cidade, vêm dos meus... Eu ando, eu caminho, eu nem dirijo. Caminho, e quem? Com a minha cadernetinha, eu vou anotando coisas. E daí eu nunca tive problema de assunto. Só que, de repente, eu fiquei 1 mês sem andar. Fiquei 2 meses sem passar. E aí eu falei, da onde é que vai sair uma crônica? Fui a todas as cadernetas que eu tinha para ver se tinha assunto, e aí eu vi que eu tinha anotado muita bobagem, muita coisa que não interessava para nada, não dava assunto. Então, eu estou reaprendendo a anotar as coisas. Aí, a crônica tem que sair hoje da minha imaginação. E é muito engraçado, porque à medida que você força, você descobre assuntos lá dentro, você descobre lembranças, ou você inventa lembranças. Tá? Recentemente, eu lembro uma crônica que eu fiz, que vai sair amanhã. Quando eu era criança, estava no curso primário, na minha classe tinha uma mulher de Araraquara muito rica, Marilu Morgante. E ela tinha livros infantis e gibis maravilhosos, que a família trazia da Europa, dos Estados Unidos, sei de onde. E eu ficava olhando aquilo e pedia emprestado, e ela me emprestava os livros. E aqueles livros fizeram minha cabeça. Só que, recentemente, agora, 15 dias atrás, eu tinha pedido para a diretora do colégio, onde eu estudei e fiz o primário, que me desse o meu currículo escolar lá. E ela me mandou um livro com o meu currículo. Chegou anteontem, chegou outro dia. Aqui dentro tem a minha vida no curso primário, com todas as notas e o meu comportamento. E eu descobri primeiro que o meu comportamento era péssimo. Porque também eu tinha um colega de classe que chamava José Celso Martinez Correia. Que ele me dizia assim: se você ganhar a medalha de comportamento, nunca mais eu falo com você. Então, eu me comportava mais mal para o José Celso falar comigo. Porque as nossas mães eram catequistas. Ensinavam catecismo na igreja. Olha os filhos que deram. Olha os filhos que deram. Está entrando. Recibe, obrigado. Beijo. Não. Fica com Deus. Qualquer coisa me liga, viu? Minha assistente queria pôr colírio no meu olho. Tchau. E aí, olha os filhos que deram as duas. Mas, enfim, quando esse coisa chegou, eu fui procurar. A Marilu Morgante jamais estudou na minha classe. Ela não existia na minha classe. Ela estava em outra classe, em outro tempo. E como é que eu tinha na cabeça? 70 anos ao lado dessa moça. Ela teve na minha cabeça. Claro que a crônica de amanhã eu falo nisso. Então, agora, a memória inventa. E isso é fantástico, fantástico. E eu estou alimentando a minha memória para que ela invente. O que mais que eu tenho feito em pandemia? Muita live, principalmente com colégios do interior. E são divertidas, porque vêm as perguntas mais curiosas, principalmente de crianças. Por que você escreve? O que você ganha com isso? Não em dinheiro. O que você ganha? Por que você faz? Para que você escreve? Sabe, um menino de 8 anos te perguntando isso, você tem que pensar muito antes de responder. E, às vezes, outro dizia assim: li um livro seu, você não sabe fazer fim. Já é crítico esse menino, aos 9 anos. Já é um crítico.
Então, faço muitas lives, coisa. E um terceiro caminho, um terceiro corredor que eu peguei, que há muitos anos, aliás, eu faço. Como já não tem mais palestras, e as palestras me davam um certo sustento, eu aceito mais livros institucionais, sob encomenda, gente, sob encomenda, porque eu faço um livro institucional, eu posso viver praticamente 6 meses com o que me dão. Mas só aceito se o assunto me interessar. Se não, pelo amor de Deus, sabe? Nessa idade, 84 anos amanhã, o Cassiano tem menos da metade da minha idade, olha só. Então, Não, tenho mais da metade. mais da metade, não faz mal. Mas então, eu quero agora só fazer coisas que me divirtam, que me dê prazer, que me alegrem, ou não. Então, quando me chamam, eu quero saber o que é. Eu falei de um livro, por exemplo, que as pessoas se espantam que eu tenha escrito. Eu não sei se eu estou falando muito, mas, enfim. Leite de rosas. Eu falei, leite de rosas? Aquilo que a minha avó passava no rosto, entende? Deve ser uma chatice. É nada, era um homem que ficou milionário no Amazonas, depois perdeu tudo com a queda dos 30, de 29, 30, a queda da borracha. Foi para uma fazenda na Bahia. Um dia a mulher dele ficou doente e a única pessoa que cuidava essa doença dessa mulher era o doutor Vieira Souto, a rua famosa do Rio de Janeiro, do pessoal chique, do pessoal bem, etc., onde a Heloísa mora, porque são os reis. Aliás, e aí, ele vai para o Rio de Janeiro, ele já tinha perdido todo o dinheiro, ele só tinha uma fórmula que um farmacêutico tinha dado, à base de álcool, cânfora e rosas. E ele fazia no quarto da pensão o leite de rosas e saía vendendo de porta em porta. Em 29, muito antes da Avon vender de porta em porta. Muito antes. E ele mesmo fazia o rótulo e tal. E a coisa foi dando certo. E ele começou a coisa, e ele aumentou a fábrica, e aí ele fez uma fábrica, aumentou a fábrica, e chegou um momento que ele, por exemplo, contratou como garota propaganda Carmen Miranda. Você vê como é que era esse cara. Depois, todos os cantores da Rádio Nacional faziam propaganda do leite de rosas. E, enfim, foi crescendo, chegou um ponto que ele patrocinava o concurso de Miss Brasil. Ele era um velho meio bronco, meio assim, mas que adorava fazer aquilo. O grande momento era um dia que ele dava um almoço na fábrica, não sei se é São Conrado, tem São Conrado, né, no Rio de Janeiro, um bairro. Heloísa. Sim, é um bairro, mas É um não bairro. sei de nenhuma fábrica lá, não. Também era Bom. lá. Mas, enfim, ele levava todas as misses que desfilavam na linha de produção, de salto alto, e estragava todo aquele coisinha delicadíssimo de coisa. Os engenheiros ficavam bravíssimos, ele dizia assim, mas é a beleza. Então, esse homem, para mim, foi encantador e adorei fazer esse livro. Então, isso eu faço. O que é isso? Esses livros, a crônica, lives, e mando, pelo menos uma vez por semana, uma pergunta para o Rui Castro me responder sobre determinados aspectos de cinema e de Hollywood. Porque ele sabe tudo. Tudo. E assim eu passo o tempo. E assim eu passo o tempo. Imagino que a sua, Cassiano, esteja movimentada com tantos os altos e baixos do mercado editorial, mais baixos aí, tanta reorganização de catálogo. Bom, minha pandemia é um pouco diferente dos meus colegas.
porque eu e minha mulher, a gente tem 2 filhos pequenos, uma de 4 anos e um de 3. Então, as nossas atividades são totalmente direcionadas. O Inácio estava comentando que ele passa boa parte do tempo fazendo lives com crianças que fazem perguntas malucas, né? A gente também está nesse ramo aqui, só que ao vivo aqui, né? Então, perguntas muito interessantes. A Helena tem perguntas brilhantes e ela decidiu esses dias que quer ser cientista. Ela construiu até um telescópio e tal. Então, ela faz perguntas muito interessantes. Na verdade, acho que eu e minha mulher, o que a gente tem aprendido mais é com eles dois, né? Com a Helena e com o Ulisses. Então, o meu cotidiano, acho que o cotidiano de quem tem filhos pequenos acabou sendo muito diferente, né? Muita gente fala dessa coisa de buscar o que fazer neste momento e tal. No nosso caso, a gente está o tempo inteiro em atividade febril aqui, né? Porque tem que alimentar 2 figuras que estão o tempo inteiro querendo inventar coisas e criar e se mexer, e a gente tem que, no meio disso, equilibrar o trabalho, né? Do ponto de vista do trabalho, muda bastante a rotina, embora o meu trabalho pessoalmente seja atualmente muito dentro do próprio escritório, então não teria como mudar tanto rigorosamente, né? Porque eu não dependo tanto de deslocamentos de rua e tal, mas claro que quando você está convivendo com os demais editores e colegas da empresa, o ritmo de trabalho é um pouco diferente, as reuniões e assim por diante, né? E eu tenho agora tenho que dividir com o tempo das crianças e tal. Agora, o fazer propriamente editorial não muda tanto, assim, né? A gente continua produzindo livros, menos do que antes, como a Heloísa comentou. Esse ano todas as editoras estão publicando menos, mas a gente continua prospecção de novos títulos, as discussões de como trabalhar esses livros que a gente está fazendo agora e assim por diante, né? Então, acho que não é uma mudança tão radical na produção editorial propriamente, né? As mudanças mais radicais, elas estão na ponta da cadeia, né? Que é na comercialização, né? Porque as livrarias estão fechadas, na maneira de promover, porque não tem mais eventos presenciais, tem os eventos digitais e assim por diante, né? Mas como eu não falei isso no início aqui da minha fala, também queria só agradecer o convite aí do João Marcos, e que é um privilégio estar aqui com esses grandes autores, essa jornalista também que eu convivo há tanto tempo, faz um trabalho muito bom aí no Estadão. Então, queria saludar todos e dar parabéns para a Heloísa, que fez aniversário agora, domingo, e para o Inácio, que faz amanhã junto comigo. Eu imagino, então, que menos para o Cassiano, porque realmente não é fácil uma quarentena com criança. Acho que quando eles dormem, a gente só quer dormir também. Mas eu imagino que sem essas idas e vindas, sem ter que sair, sem viagens, a gente acaba sobrando mais tempo para a leitura. Não sei se isso está acontecendo com vocês. O Inácio outro dia me mandou um e-mail curioso. Eu tinha feito uma coluna sobre um livro da Scholastic Mukasonga, e ele falou assim: como você adivinhou o livro que eu estava lendo? E ele falou que tinha tirado ali da estante, que estava esperando uma oportunidade. Tem sido um tempo maior de leitura para vocês? E o que vocês estão procurando ler? Que tipo de literatura vocês estão buscando para distrair, enfim, para passar esse tempo também? Deixa eu só fazer mais um adendo, palavra horrenda. Eu tenho feito muito texto para o site da Academia Brasileira de Letras e alguns posts, um podcast que eles fazem, e a gente manda algumas coisas gravadas, ou com recomendação de leitura e etc, etc, etc. E as reuniões virtuais da Academia Paulista de Letras, que são às quintas-feiras, começa daqui a pouco. Então, isso também me ocupa nesse momento. Deixo para a Heloísa responder primeiro agora. Olha, eu não paro um segundo, desde o dia
16 de março, porque eu tenho muita coisa para fazer. Nós estamos fazendo todo o serviço de casa, por exemplo. Eu aprendi a cozinhar, eu não sabia nem fritar ovo direito. Aprendi no Google, aprendi falando com a minha filha no telefone. Então, eu não paro, eu tenho atividades e eu estou fazendo algumas aulas, eu estou fazendo uma aula de yoga, eu estou fazendo a minha aula de canto que eu fazia. A gente conseguiu passar para virtual, temos feito até umas montagens, umas coisas interessantes. Então, eu não paro um segundo. Agora, claro que me dedico à leitura sempre, porque a gente, como já se disse muito por aí, uma vez inoculado pelo vírus dessa maravilhosa coisa chamada leitura, nunca mais fica bom, né? Então, eu tenho lido, mas eu não tenho lido mais nem menos do que eu lia normalmente, eu acho. Eu sempre encaixo a leitura, né? Mas eu tenho muito trabalho para fazer, de todo tipo, doméstico, inclusive, que era uma coisa que eu não fazia. Agora, eu tenho sim procurado ler coisas que me fazem bem. Então, eu estou relendo essa de Queiroz. Eu estou lendo a ficção histórica do Conan Doyle, que eu nunca tinha lido, histórias de cavalheiros da Idade Média. E agora eu peguei o Dickens para ler o Great Expectations, que eu nunca tinha lido, que eu estou adorando. Então, eu estou procurando ler coisas assim que dão muito, muito, muito prazer, para não ficar, né, nessa coisa pesada que a gente já tem vivido o tempo todo, né? Quando a gente vê noticiário, né, tem que cair na vida real todo dia. É uma loucura, é uma loucura. Eu continuo, assim como eu não dirijo e não sei dirigir, eu também não cozinho, não sei cozinhar. Minha mulher adora cozinhar, cozinha bem, e eu tenho aqui todos os livros da Rita Lobo, porque eu fiz um trabalho para o Senac um dia e ganhei todos os livros dela. Que é ótima. É ótimo. E ela Faço cozinha... muitas receitas dela. Não, é uma maravilha, panelinha. Agora, eu não sei também, eu faço ovo mexido só. Agora, é o que eu sabia, até março. Agora arrumo casa, arrumo cama, eu fui encarregado de arrumar a cama. Mas eu sempre fui um menino muito pobre, então eu, de criança e jovem, eu ajudava minha mãe a arrumar casa. E naquele tempo era chão de tijolo que você tinha que lavar com escovão, com escovas, as coisas eram duríssimas. A gente não encerava a casa, a gente não tinha assoalho. Mas uma coisa que eu fiz vários para alguns jornais do interior e para a rádio do interior, eram pequenas crônicas de quarentena, tá? Coisas rápidas. Porque, assim, eu deixava o roupão de banho em cima da sala de estar, ou antigamente sala de visitas. E a Márcia dizia assim, olha, põe no lugar. Eu falei, mas não vai entrar ninguém. Ela falou assim, mas é um respeito para você mesmo e comigo. Eu não gosto de ver esse roupão aí. Parece casa desarrumada. Aí eu comecei a ver esses pequenos detalhes das coisas. E aí dei para ela um presente que é um robozinho que circula pelo chão e limpa toda a poeira. E ele tem um sensor, ele bate, não bate, depois... E agora ele é filha da mãe de forte, que ele derruba as cadeiras. Pau, cadeira. E eu ficava ouvindo aquilo, crônica da coisa. Então, tem essa história das crônicas da quarentena, que eu fiz muito para o site da Academia do Rio. Leitura. Eu sou meio como a Heloísa, assim, não é que eu aumentei muito, não. Eu continuava, sempre lia muito. Agora eu leio 3, 4 livros por dia, desculpa, no mesmo momento, tá? Bastante diferentes, um de manhã, um de tarde, um de noite, é sempre coisa. Agora, mergulhei numa mulher fantástica que se chama Rosa Monteiro. Maravilhosa. Descobri a Rosa
procurei tudo que eu não achava. Eu tenho um acervo aqui do lado de casa. Acervo é o nome da livraria. E ele acha o que eu quiser. Falei, tudo que você achar. Me encheu de Rosa Monteiro. E eu estou lendo A Louca da Casa. É muito bom, Muito bom, muito né? bom. Acabei de ler A Louca da Casa e eu achava que era uma mulher louca. Não é. A Louca da Casa é a imaginação. Não é? Eu adoro Rosa Monteiro. Eu queria um dia olhar e conhecer. Eu só vi de fotografia. E adoro porque ela começa a escrever uma coisa e depois ela escreve outra, do mesmo assunto, do mesmo... A mesma história ela conta diferente dentro do mesmo livro. A paixão por um ator chamado M, que era belíssimo. Você nem sabe se existiu ou não. Adoro, ela mostra o que é a liberdade de escrever, gente. Liberdade de escrever. Leio também Djamila, descobri a Djamila. E descobri um outro sujeito, bem maluco, neurocientista, o Siddhartha Ribeiro. Fizemos até uma live juntos, em que ele estava lá com charutão de maconha, fazendo a live comigo. E nós nos demos bem porque eu dirigi Planeta nos anos 70. E a Planeta era uma revista insólita, sabe? Uma revista que tinha todos os assuntos, que inclusive eram meio tabus na época, sabe? Universos paralelos, comunicação, terapia, telepatia e mundos desconhecidos, o poder da mente na antiguidade, etc. E a gente entrou nessa coisa. Sabe? E aí drogas, e LSD, e não sei o quê, e você sair do seu e partir para outro, e mergulhar no buraco e ir atrás da Alice, a existência das fadas. E aí, adorei, estou adorando o Siddhartha, o Oráculo da Noite, em que ele fala dos sonhos. Fala dos sonhos, que é uma coisa misteriosa. O cérebro me encanta muito. Eu tive... Em 96, eu vi o meu cérebro por dentro. Sou das poucas pessoas que viram o cérebro, porque eu fiz uma operação de aneurisma, descobri que tinha um aneurisma na artéria cerebral direita. É uma veia bailarina, né? É o veia bailarina, exato. E aí, depois, o médico falou assim, vem cá para ver a gravação. Eu falei, eu não vou ver. Eu abri a minha cabeça, porque eles abriram a cabeça aqui, tudo, tiraram a tampa. Eu falei, não vou ver isso. Ele falou, não vai ver isso, você vai ver o momento que eu cheguei com um clipe para clipar. E o cérebro é uma beleza. Não tem como, é uma coisa assim, nuvens prateadas com fios coloridos, que são os nervos e artérias que alimentam o olho, o nervo óptico. E isso, ele falava assim, se eu batesse aqui, você perdia a voz. Se eu batesse ali, você perdia a visão. E eu falava assim, para. Ele falou, isso já acabou. Foi 6 meses atrás. E aí eu escrevi um livro. Mas então, essa coisa do cérebro. Então, eu estou lendo também um Siddhartha, que eu recomendo. E, finalmente, nesse momento agora, A Morte de Ivan Ilitch, que é um livrinho curto e delicioso para ler. É curioso de ver cada um lendo uma coisa diferente. E aí é isso que eu faço nesse momento da pandemia. Pronto, Maria Fernanda. Você, Cassiano? Bom, eu andei lendo também umas coisas que eu, curiosamente, nunca fui um grande fã de romance policial. E toda vez que eu começava a entrar, né, nesse universo, não dava muito certo. Mas eu acho que uma das maneiras aí de evasão para mim nesse momento foi entrar um pouco nesse segmento que nunca tinha me interessado. Então, um dos livros que eu li que me chamou muita atenção foi o Raymond Chandler, do Raymond Chandler, que por alguma razão nunca tinha lido ele e fiquei fascinado pelo estilo dele, né, pela linguagem propriamente, né, mais do que pela trama, etc.
E nessa mesma linha, que não é um romance policial, o último livro que eu li, também fiquei muito fascinado, que foi um do Ricardo Piglia, que é O Dinheiro Queimado, Plata Queimada, que é fantástico, né? Que é mais nessa linha que hoje está muito em voga, né? Dos relatos de true crime, né? Um relato quase jornalístico sobre um roubo que aconteceu nos anos 60 na Argentina, mas é extremamente bem escrito, é fantástico. E, além disso, consegui uma coisa que nem sempre dá no cotidiano da editora, porque muitas vezes, como diretor editorial, contrato muitos livros que às vezes eu li fragmentos, não li ele inteiro e assim por diante, e consegui aqui também ler inteiramente alguns dos livros que eu tinha contratado. Um deles que é uma biografia da Simone de Beauvoir, que é muito bacana, que a gente lançou recentemente. E um outro que eu acho que é o livro do momento, na verdade, que deveria ser a leitura obrigatória aqui no Brasil em especial, que é um livrinho italiano dos anos 70, que a gente lançou agora, que se chama As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, que é uma pequena reflexão sobre a amplitude da estupidez do homem e de como ela pode chegar a níveis fabulosos, né? E a gente vive uma era da estupidez galopante, então foi muito interessante ler esse livrinho. Eu recomendo muito, é de um economista, historiador italiano chamado Carlo Cipolla. É um livro de menos de 100 páginas, em que ele formula que ele chama 5 leis fundamentais da estupidez humana, que se encontram em todos os lugares, em todas as épocas. Ele publicou esse livro originalmente em inglês, apesar de ser italiano, e esse livro ele foi redescoberto nos Estados Unidos em língua inglesa só agora, no ano passado. A gente, curiosamente, já estava, antes que a editora inglesa republicasse, a gente já estava negociando e a gente lançou agora, é fantástico. Mas, basicamente, foram essas leituras, entre leituras de evasão, né, que aí foi, no meu caso, policial. Eu sei que a Heloísa e o Rui são grandes conhecedores da literatura policial, né, já fizeram livros sobre isso e tudo mais, mas não é um ramo que eu costumava... Não, eu não sou, eu gosto mais de terror. Mas o Raymond Chandler eu acho maravilhoso. E o Conan Doyle, todo o Sherlock Holmes também eu acho maravilhoso. Por acaso estou lendo Conan Doyle, não Sherlock, que é muito menos conhecido, né? Muito bom também. Eu, por minha vez, eu estou lendo a biografia da Patrícia Haig Smith, que eu adoro. Legal. E adoro. Desde que eu vi o filme O Sol por Testemunha, baseado no livro dela, eu fui atrás. Tenho todos os livros dela, agora lendo pela primeira vez a biografia, eu não lembro o autor, uma coisa dessa doçura e gostosa. Mas também um livro que eu reli depois de muito tempo e vi que realmente é um dos grandes livros, O Grande Gatsby. É uma pena que nenhum filme mostrou o que é O Grande Gatsby. E, aliás, mandei um bilhete para o Rui. Tenho aqui a tradução do Breno Silveira, da Antiga Civilização, e a do Mugiarty. E ele disse, leia do Mugiarty, que ninguém sabe tanto inglês quanto ele, nem os americanos. And so we beat on boats against current. É a melhor frase final, né? Eu me lembro que quando eu terminei de ler, eu fiquei sentada. Eu não conseguia me levantar, como se tivesse sido assim, atarrachada no sofá, pelo peso daquele final espetacular. Não, e um livro bem construído, né? Aquela coisa assim, ninguém sabe quem é o Gatsby, ninguém. E é o que ele quer, ninguém sabe. E para que saber? Então... Vai sair agora, Inácio, nos Estados Unidos. Eu recebi esses dias, semana passada. Vai sair um romance que é um prequel, um livro, na verdade, tenta explicar, obviamente, acho que as pessoas... A origem dele. Pessoas que gostam mesmo, eu não sei se vão se interessar muito, mas é um escritor chamado Michael Ferris Smith, que vai lançar um livro que chama Nick.
que é uma espécie de prévia, né, do Grande Gatsby. Mas eu não quero que explique ele, não gosto que explique as coisas. Bom, boas dicas de leitura aí para quem ainda está procurando o que ler. A gente tem visto pipocar também alguma ficção já relacionada a essa pandemia. Vocês acham que já é tempo para fazer ficções sobre isso? Assim, esse tipo de registro sai melhor quando feito no calor da hora, ou é preciso ter uma distância no tempo para que tudo seja apreendido, digerido e possa ser transformado em história, ou cenário, ou matéria-prima, enfim? Pergunto para os escritores e depois eu emendo uma para o Cassiano também, como editor. Vocês, o Inácio está fazendo o diário ali que ele falou, mas vocês acham que já é tempo para tentar mergulhar nisso e sair desse momento com alguma ficção mais... O Inácio fez o Zero durante a ditadura militar. Eu acho que eu nunca fiz diário de nada. Né? Na juventude eu fiz diário. Uma vez que uma menina se recusou a me namorar, eu quis me matar. Claro, eu tinha 16 anos, e aí comecei a escrever um caderno, e quando eu terminei aquelas páginas, eu já tinha esquecido que eu ia me matar e tudo, mas nunca fiz diário, que é uma coisa... Eu estava dizendo daqueles textos, aqueles registros sobre a quarentena, mas pensando numa ficção agora. Não, eu tenho uma coisa na cabeça, eu nunca... Mas é o seguinte... uns escrevem durante as coisas. O João dos Passos escreveu uns livros maravilhosos sobre os Estados Unidos enquanto estavam acontecendo as coisas. Acho que isso aí depende. Você pode escrever agora sobre a pandemia e depois você pode reescrever ou você pode... Mas eu tenho uma ideia na cabeça que se passa no Brasil pós-pandemia. Só que esse país ele está já inteiramente tomado de ponta a ponta, lá do Chuí ao... Por quê? Por 210 milhões de túmulos de pessoas que morreram com coronavírus. Começa assim o livro. E esse coisa, são túmulos, e os túmulos têm uma campazinha branca e uma cruz. Então, de cima, você vê, o Brasil é uma coisa branca, inteirinha de coisa. E isso me veio ao ver esses cemitérios militares americanos com milhares de soldados mortos nas coisas, aquela coisa que vai embora, vai embora, vai embora. Agora, ainda não sei o que fazer com isso. Vai ser, não tem mais praticamente, as cidades não existem praticamente. E, então, eu posso, para o futuro, inventar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. E eu tenho inventado e tenho dado certo, esse que é o problema, eu fico preocupado. Tá? Não verás país nenhum está aí. Agora, eu não quero que morra todo mundo. Então, eu tenho que encontrar uma solução lá no final para que algo aconteça. Mas é só uma ideia, por enquanto. Escrevi umas eu acho cedo, para mim, né? Eu estou observando. Eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui aquela criancinha que vai nas festas e fica calada no canto, olhando tudo. Quase não fala, mas presta atenção. Então, eu acho que na ficção tudo é possível, evidentemente. Eu gosto já há algum tempo de brincar, de ficar pisando de um lado, de outro, dessa fronteira entre ficção e realidade, né? Como eu fiz o Oitavo Selo, né? Que foi um livro que eu fiz sobre os confrontos do Rui com a morte, que uma coisa meio ficção, que eu até chamei de quase romance, né? Em homenagem ao Coni, por causa do Quase Memória. Mas, apesar de ter essa fonte fabulosa da realidade muito presente, até por essa brincadeira de misturar ficção e realidade, que é uma coisa que me fascina, apesar disso, eu acho que o meu tempo é um tempo de contemplação. Eu acho que tudo isso é louco demais. Eu estou quietinha lá no canto da festa, só prestando atenção por enquanto.
Eu estou mais ou menos quieto, porque eu continuo a fazer crônicas e nas minhas crônicas eu tenho falado muito desses momentos, às vezes, de perplexidade, né? E você não sabe o que vai dar. Agora, eu não acredito que as pessoas vão mudar, não. Voltou tudo, vai ser tudo igual antes, tenho certeza. Essa solidariedade, essas coisas todas, o ser humano é muito complexo. Eu não acredito muito nele. Já está todo mundo desesperado para ir para a rua, e já está todo mundo se amontoando e a coisa ainda está acontecendo, as pessoas estão morrendo e não tem, e esse presidente não resolve, esse presidente não tem ideia, esse presidente não governa. Vai mudar o quê? Quem que vai conseguir fazer isso mudar? É um país muito grande e as pessoas estão por aí desesperadas para ir se amontoar e sabe que amontoando pode ir embora. Talvez para um editor talvez eu escreva para tentar não admitir que essas coisas vão acontecer. Eu escrevi Não Verás e estava horrorizada, falei, Deus me livre, não quero que aconteça. Então, estou escrevendo esse livro para que não aconteça. Mas será que a literatura tem tanta força? Não sei. Não sei. Quando a gente escreve, quebra o encanto, né? Quebra o encanto. E aí a gente perde o medo, pelo menos, um pouco, eu acho. Ou desabafa, assim, vai embora, tá? É gostoso. A literatura é isso. Agora, o que é realidade, Heloísa? E o que é absurdo? Hoje em dia, era a frase do Euclides da Cunha, né? Lá em Canudos, eu até fiz isso como epígrafe desta terra, naquela cidade rodeada pelo exército, que ficavam atirando, e de repente vinha a pessoa, pum, levava um tiro, caía, outro levava um tiro, caía, vinha uma bomba, e as pessoas continuavam a circular normalmente, como se nada tivesse acontecendo. E é quando o Euclides diz: a anormalidade se transformada em normalidade. Nós não estamos vivendo a anormalidade transformada em normalidade? As pessoas estão morrendo, e não se faz nada. Verdade. Maldição de pessimismo, não. Pessimista é um otimista com experiência. Cassiano, e para o editor, o que interessa nesse momento? Você tem recebido originais? Você, pensando em publicar uma coisa ainda sobre esse momento, você iria mais para não ficção ainda, para um pensamento sobre esse tempo, ou você já está de olho nessa outra literatura também? Então, a gente teve eu recebi pouca coisa relacionada à pandemia. Uma ou outra proposta. Teve um autor de não ficção que nos procurou, que queria escrever perfis de pessoas que estão enfrentando a pandemia, ou que sejam profissionais da saúde, ou pessoas que, sei lá, uma pessoa que trabalha em cemitério e assim por diante. Eu não achei, sinceramente, que seria o momento de fazer esse tipo de livro. Eu acho que as pessoas estão profundamente imersas nesse universo, no cotidiano, no jornal, na revista, na TV. Então, você liga a TV e eles estão falando do caso da pessoa que passou por tal situação, do caso da outra pessoa que passou por outra situação. Então, não acho que este é o momento para este tipo de... Acho que vai ter um momento de fazer uma depuração. Acho que se alguém encontrasse uma história muito complexa sobre a questão da pandemia, poderia funcionar. Na Espanha, a Planeta lançou um livro de um enfermeiro que relata 4 meses ou 3 meses de convivência numa UTI e assim por diante. E a gente até foi consultado se queria lançar esse livro aqui, mas era uma realidade muito específica de lá também, né? Os hospitais são diferentes, a maneira como se organizam os hospitais em cada país.
a realidade social é muito diferente, né, de lá e daqui. Então, nesse sentido, não. O que a gente fez, que foi um projeto de um dos nossos editores, a gente tem um grupo de escritores jovens que escrevem espécies de crônicas, mas não na crônica, essa crônica tradicional de jornal e tal, mas que são textos, em geral, veiculados em blogs ou até no Instagram e assim por diante. Então, esse grupo de jovens escritores que fazem esse novo tipo de crônica, que a gente até de brincadeira chamou de outros cronistas, porque a gente publica num selo que se chama Outro Planeta, que é um selo para um público mais jovem. Esse pessoal acabou eles fizeram histórias curtas relacionadas à pandemia, histórias de ficção, que a gente lançou só por e-book, que é uma coleção que chama Da Janela de Casa, e que são pequenas histórias ambientadas nesse universo, sei lá, da pessoa que está na varanda e se apaixona pela pessoa da outra varanda, coisas assim, historinhas mais do dia a dia da pandemia. Mas, por enquanto, não vejo, não sei de obras mais ambiciosas, quer dizer, de romances ou livros de grande porte sendo feitos sobre isso. Certamente estão sendo feitos, né? Não sei. Eu pensei muito, por exemplo, quando aconteceu o 11 de setembro, que eu acompanhei na época como jornalista, eu fiquei muito curioso de como aquilo ia afetar a literatura, né? Que foi também uma coisa muito marcante. E eu lembro que o Dom DeLillo fez um livro muito rápido sobre isso e que era muito interessante, que eu fiquei impressionado com o timing disso, né? Eu não sei se também do ponto de vista internacional já tem gente fazendo. O que saíram alguns livros no mercado americano que eram pessoas que já vinham escrevendo sobre pandemias e que aí tinha coincidências assim, né? Mas não sei também de romances já feitos sobre essa realidade, até porque ela ainda está se desenrolando, né? E será que o leitor vai ter interesse nisso quando tudo passar? Será que vão ser livros, eles ficam como um registro de um tempo, ou será que as pessoas ainda vão ter ânimo de ler sobre isso que a gente está vivendo de forma tão intensa aí por tanto tempo? Aí eu acho que depende muito da qualidade narrativa, né? Quando a qualidade é alta, aí fica, né? Mas se for só como um registro oportunista, né, da realidade, diria que não, assim. Alguns livros estão tendo sucesso. Aconteceu, eu não lembro, você talvez lembre, Maria Fernanda, tem uma escritora, eu acho, de ficção científica que tinha publicado um livro já há mais de 10 anos atrás, que tinha muitas coisas em comum com o que está acontecendo agora. E esse livro foi redescoberto nesse momento, começou a vender muito. Mas eu acho que aí é muito mais por uma questão de curiosidade, assim, do que por, enfim. Então, começando a chegar perguntas do público, mas eu queria ainda continuar com o Cassiano só com mais uma pergunta. Nesse momento, acho que por uma coincidência, a Planeta lançou um selo que é mais voltado para psicologia, para obras desse tipo, assim, e acabou vindo num momento, acho que bastante oportuno, né? Queria que você só contasse um pouquinho o que é isso, o que vocês estão procurando publicar aí também nesse outro braço da editora, né? Sim. Esse selo que ela se refere é o selo Paidós. É um selo, na verdade, era uma editora fundada na Argentina há 75 anos atrás, que originalmente foi criada na Argentina pensando em publicar psicologia e pedagogia, né? Paidós é um termo criança, né, em grego, então era originalmente voltado mais para esses ramos. Passou a ser parte do grupo no qual eu trabalho, o Grupo Planeta, já há muitos anos, há mais de 10 anos. A Planeta, há 15 anos mais ou menos, comprou essa editora e transformou num selo deles. E a gente vinha já estudando trazer esse selo aqui para o Brasil. A gente vê que tem muito interesse por livros relacionados à psicologia de um modo geral. Então,
e até do ponto de vista de psicanálise mesmo, né? A gente publicou, por exemplo, um psicanalista chamado Christian Dunker, um livro que ele fez, que é muito interessante, ele fez com um palhaço, que é o Cláudio Tebas, que é um psicanalista e o palhaço, né? O nome do livro, que é um livro sobre escutar o outro, né? E esse livro foi um grande sucesso. A gente saiu ano passado e a gente já está com uns 30 mil livros vendidos. E outros projetos que a gente fez nessa área, a gente reeditou um livro do Contardo Caligares, que é Cartas a um Jovem Terapeuta, que também funcionou muito bem. E a gente estava percebendo que existia um espaço, uma necessidade de fazer mais livros sobre psicanálise e sobre psicologia de um modo geral. E aí a gente resolveu trazer esse selo para o Brasil, Paidós. A ideia era lançar de uma maneira, num momento mais tranquilo, mais convencional, fazer eventos, fazer um lançamento normal, né, do selo. Mas diante da pandemia, quer dizer, a gente já estava com o selo em andamento, a gente resolveu já lançá-lo, porque também ele convida a muitos debates que têm a ver com essa questão das pessoas estarem enfrentando agora o isolamento social, de estarem toda a discussão sobre saúde mental e assim por diante. Então, a gente publicou os 2 primeiros títulos, que saíram bem recentemente, de 2 psicólogos, um que é o Alexandre Amaral e o outro da Anaída Amico, e os 2 estão indo muito bem. A gente começou agora o selo, vai ter um novo livro do Christian Dunker que sai em outubro, que é um livro que é uma biografia da depressão, é um livro sobre a depressão, que vai ser também bem interessante. Então, no fim, o momento acabou ajudando. Curiosamente, neste exato momento, a Planeta está fazendo as celebrações na Espanha dos 75 anos desse selo, né? Um selo já lá muito tradicional, em todo o universo da língua espanhola, né? No caso da Espanha, tem um perfil um pouquinho mais acadêmico, eles publicam muita coisa para pesquisador universitário mesmo. No nosso caso, é para um público mais amplo, né? E para o público geral mesmo. E o mote do selo é encontre as perguntas certas, né? Paidós, encontre as perguntas certas. Então, esse é o nosso novo lançamento. Legal. Inácio, o professor Davi Pérez, de Bebedouro, pergunta se você está escrevendo algum livro novo sobre esse momento da pandemia. Contou um pouquinho da história, isso vira mesmo um livro, será? Eu não sei, mas eu não estou escrevendo um livro, definitivamente não estou escrevendo um livro. Faço anotações, vem observações, vem ideias, sugestões, etc., mas não estou escrevendo um livro. Eu acho que eu preciso um pouco também de distanciamento, eu tenho que esperar isso acontecer, porque tudo que você disser agora, você não sabe o que pode ser. Pode ser... Dizem que eu sou um autor distópico, eu sou um autor que invento, só isso, e eu vou mandando. Mais nada, eu não sei o que escrever sobre isso nesse momento, porque eu não sei o que isso é, só isso. Entendi. A gente sabe que, estava falando disso um pouquinho lá no começo, mas a gente sabe que um escritor não vive só de direitos autorais. Essa acho que é o último dinheiro com que ele conta, assim, né? E que os eventos literários são muito importantes para o orçamento do escritor, sem contar para o público em geral e para a cultura de um país, né? Como que vocês estão vendo esse momento de paralisação? O Inácio tem rodinha no pé, viaja o Brasil inteiro falando de literatura. Como que vocês estão vendo essa paralisação? Quais são os prejuízos que isso pode trazer? E se vocês imaginam que isso volta num futuro próximo, se vai ser seguro? Cassiano, que já esteve ali na Flip, hoje começaram a falar que talvez a Flip seja entre a última semana de novembro, a primeira de dezembro, mas será que a gente já está pronto? Falar um pouquinho dos eventos aí, desse prejuízo, não só para o escritor, mas
para as pessoas de um modo geral, de perder esse ponto de contato, né, com o autor, com as ideias. Eu, no meu caso, acho que eu tive um prejuízo muito grande, porque, né, eu tinha acabado de lançar um livro e estava saindo agora em março, como efetivamente saiu uma biografia infantil da Carmen Miranda, que eu fiz junto com a minha filha, Júlia Romeu. A gente já tinha lançado, mas ela foi relançada pela Pequena Zahar, e a gente não pôde fazer lançamento. Nós estávamos também com uma peça, um musical infantil sobre a Carmen Miranda, em cartaz há 1 ano e meio em São Paulo, com perspectiva de continuar a temporada e de fazer a temporada no Rio também. E eu tenho trabalhado já há alguns anos com teatro também, né? Então, não só com livro, e a gente já vinha enfrentando, na verdade, uma crise muito grande, né? A gente está numa crise econômica gravíssima, e o mercado de livros especialmente sofreu muitíssimo, né, com toda a questão da Livraria Cultura e da Rede Saraiva e tudo mais que nós todos sabemos. Então, a pandemia foi assim, sabe, uma coisa que veio agravar ainda mais uma situação que já vinha. Mas eu continuo cheia de planos e nós somos também, tanto eu como o Rui, somos também jornalistas, a gente faz colaborações, né? O Rui escreve 4 vezes por semana para a Folha e nós temos vários projetos de livros futuros, né? que estão mantidos, né? A gente só não sabe quando, mas a gente continua batalhando, né, na medida do possível. Não se pode desanimar, né? A questão das palestras realmente é um baque, né? É muito legal essa coisa da live e tal, mas a gente sente muita falta. O Loyola estava falando disso, né? Não só dessa coisa de você estar sempre se movimentando, indo aos lugares, mas o contato direto com as pessoas, né? Você falar olhando nos olhos, né? Você sentir na hora que você fala alguma coisa que os olhos fazem clique. Você sente bom, você pegou a atenção das pessoas. Isso é uma coisa fabulosa e a gente está se ressentindo muito porque estamos sem isso, mas eu acho que, enfim, uma hora tem que acabar, né? Mas eu não estou acreditando em flip este ano, não. Eu acompanho a Heloísa, porque, primeiro, eu nunca vivi de literatura, na verdade. Eventualmente, alguns livros meus venderam mais, e durante um certo período eu tive uma boa entrada. Mas isso passa. Eu sempre fui jornalista, eu vivi do jornalismo. Nos últimos tempos, os últimos tempos começaram em 75, eu tinha um bom sustento, vamos dizer, com as palestras, exatamente. Você ia, umas eram muito bem pagas, outras não eram mal pagas, mas sempre tinha uma coisa que fazia várias por mês, várias por ano, e isso dava. Hoje eu tenho uma aposentadoria como jornalista e eu tenho o Estado de São Paulo e tenho, eventualmente, alguma coisa que me convidam para fazer, me pagam, mas eu não tenho mais aquela coisa de olhar na cara. Chegar numa plateia é diferente do que fazer uma live. É isso que se diz. A plateia te comunica, te transporta, você se emociona, cada plateia é uma coisa diferente, você tem que pegar a plateia primeiro, mas aí você começa a ver as reações, os olhares, as risadas, e é fundamental. E também a plateia vicia a gente, né? Mas, assim, eu adoro ir porque eu vou lá e fico feito. Até me admiro, porque eu sempre fui muito tímido. E hoje eu vou para o palco, fiz até um show. Tem um show, durante 6 anos, fiz um show com a minha filha, contando histórias. Fui até num navio
de cruzeiro fazendo esse show. Um navio que a Ivete Sangalo ia cantar. Eu falei, agora, meu Deus, essa plateia está acostumada. Mas o pessoal do navio, da empresa, queria experimentar o público. E deu muito certo, porque a gente teve 1.200 pessoas naquele teatro imenso. Aqueles navios são gigantescos. E eu entrei com medo, andei suando, frio, né? Aí fomos entrando, e deu certo. Então, eram vários caminhos que pararam, acabaram. E uma coisa é você ir em Ocara e ver um tipo de gente, outra coisa é você ir em Macapá e entrar num barco que vai levar livros para as escolas ribeirinhas, e cada lugar. Outra coisa é ir em Pirenópolis, e você ia para as escolas e sentava lá, conversava com os alunos, e as mães faziam café para os escritores, e os alunos contavam histórias, essas coisas. É outra história, é outra coisa. Né? A live é fria. Né? A gente aqui está falando uns com os outros, é divertido, gostoso, tal, mas é frio. Né? Desligou, acabou. O aplauso é gostoso. Autógrafo. Autógrafo. Agora não tem mais, Maria Fernanda, agora é lá. Fotografia. Fotografia. Agora é uma foto. Isso aí eu já estou imaginando. Às vezes tem 60 alunos na sua frente para fazer uma foto. E eu estou pensando em levar um totem, a minha figura, e aí o menino abraça e tira, abraça e tira, abraça e tira, que me poupa de ficar lá 1h30. Mas eu falo brincando, porque, no fim, faz parte. Os autógrafos acabaram. Eu também tinha autógrafos. Se você entrava na Bienal, aquele bando de criança. O senhor é escritor, senhor? Então me dá um autógrafo. Eu falei, você sabe quem eu sou? Não, é que se eu levar para a professora mais autógrafo, ela me dá uma nota. Faz parte. Eu me divirto. Eu me divirto nessa idade. E não tem lançamento também em livraria, né, Cassiano, que acaba ajudando sempre a divulgação de um livro, dar aquele pontapé inicial. Acho que isso afeta bastante, né, os livros que estão saindo. Na realidade, assim, a venda propriamente dos livros em lançamentos, ela acaba não sendo tão expressiva em relação ao cômputo geral. Você fala assim, não, um lançamento que vai muito bem, vende 150 livros, 200, não é que vai fazer uma diferença para um livro que a gente espera vender 5, 10, 15 mil, e que esses 100 vão fazer tanta falta. O que faz muita falta é justamente o burburinho, o boca a boca, é para isso que se faz, né, esses eventos. A imprensa também, né, Cassiano? E assim por diante. No nosso caso, a Planeta tem muito autor que é palestrante. Então, tem muitos desses escritores, por exemplo, Cortella, Karnal, Pondé, todos esses a gente publica, e esses autores, e muitos outros que a gente publica, dezenas deles, ficção e não ficção, são pessoas que fazem palestras pelo Brasil inteiro, e quando fazem as palestras também vendem os livros, né? Então, isso também é outro efeito colateral que acaba... Porque não são vendas tradicionais de livraria. Muitas vezes é uma palestra numa escola, numa empresa, e assim por diante. Então, isso também desaparece, né? Então, para esses autores, eles perdem muitas vezes também fontes de renda, que são as próprias palestras e a venda do livro. Agora, para o segmento da cultura em geral, obviamente não é o único segmento, praticamente todos os segmentos foram afetados pela pandemia, mas o segmento da cultura está sendo muito afetado, né? Todas as pessoas da área teatral, os cantores, os técnicos de vários segmentos. Então, a gente já vinha sendo afetado por uma política governamental claramente anticultural, né? E agora, enfim, a pandemia também atrapalha muito, né? Em alguns segmentos, as lives conseguiram
minimizar um pouco esses impactos, mas acho que para todos os segmentos houve um impacto grande, né? Agora, paradoxalmente, né, a cultura está mostrando mais do que nunca sua força, porque as pessoas estão precisando de cultura para sobreviver, para escapar a isso, né? Então, as pessoas precisam de teatro, de música, de poesia, para sair dessa loucura, né? Para encontrar esse espaço, né? de escapar e de fantasia, né? De alívio. Então, eu acho que, ao contrário do Loyola, que acha que vai ficar tudo igual ao que era antes, eu acho que algumas coisas vão mudar para melhor. Não é possível que as pessoas não percebam a força da cultura depois desse sufoco que a gente está passando. Eu acredito que vai haver uma consciência, sabe? Tomara, viu? Tomara. Melhor que aconteça a sua versão do que a minha. É isso. Olha que lindo rabo de gato aí respondendo a nossa indagação. Ele não larga. Os meus estão escondidos aqui, não vieram desta vez. Mas eu acho que você tem razão nessa coisa, que as pessoas acabam reconhecendo que a cultura dá uma brecha de respiração. Tá? E de liberdade, essa coisa da liberdade é muito complicada. Eu, outro dia, já faz uns 2, 3 meses ou mais, muito mais, porque já estou aqui, eu fui falar num presídio em Araraquara, naquela campanha de remissão de culpa, de você lê livro e diminui. Isso, aliás, pararam esse projeto aqui no Estado. Então, os presos leem livros e diminuem 1 dia, 2 dias, e vai diminuindo. E aí tinha vários presidiários nesse projeto e tinha monitores. E aí conversei, tinha muita pergunta, foi muito gostoso. Quando eu ia saindo, um dos presidiários, que tinha ficado muito quieto, veio atrás de mim e falou: veja se eu entendi. Eu acho que é assim. E eu ia fazer uma pergunta, mas eu sou tímido, fiquei com vergonha de me acharem burro, etc. O senhor quer dizer que eles podem me prender, ou seja, prende meu corpo, prende meu físico, mas minha cabeça vai ser sempre livre? E eu lendo, eu posso aumentar essa liberdade? Eu falei, é isso. Então, é um pouco, Heloísa, é isso. Se o preso acredita que pode ler e ser livre lendo, talvez a sociedade também aprenda isso. Tomara. Eu, no fundo, também acredito no homem. O homem não é suicida, né? Alguns são, mas agora a humanidade não é uma coisa suicida. Ninguém quer morrer. E o livro traz vida. A leitura traz vida, a cultura traz vida. Ou são frases feitas? A gente, infelizmente, está caminhando para o final. Tenho 2 últimas perguntas. Uma da Ivani Cardoso para o Cassiano. Se você percebeu que diminuiu a procura de autores, se eles mandaram menos sinopses de livros para vocês, ou se nada mudou, assim. E a última eu faço daqui a pouco. Não acho que mudou tão radicalmente, assim. Acho que a gente costuma receber uma quantidade razoável de propostas de livros e continuou recebendo. Acho que, como o ato da escrita ele não é afetado diretamente, pelo contrário, né? Acho que no momento de isolamento social, as pessoas teriam, em princípio, até boas condições para escrever. Acho que continuam enviando projetos, e não só ligados à pandemia. A gente recebe projetos de biografia, de livro de música, livro de ficção e assim por diante. Eu não percebi nenhuma mudança nesse comportamento. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cassiano. A Ivani falou mandam sinopses de livros. Tudo bem, numa biografia, numa coisa. Agora, mandam sinopses de ficção?
Porque na minha época você mandava o livro pronto e o editor dizia sim, não, agora manda. Às vezes mandam sinopses, mandam projetos, falam assim, estou querendo escrever uma ficção sobre tal tema. Em geral, aí é um escritor que já é razoavelmente conhecido, ou que, pelo menos o que chega para nós, né, para mim, pessoalmente. Mas é mais frequente isso que você falou, Inácio, de chegar um livro propriamente, né? Em não ficção é diferente. Estou querendo escrever a biografia do fulano, se te interessa, aí falar sim ou não e tal. Mas... Bom, e a minha última pergunta, realmente a gente já está passando aqui do tempo, queria saber para vocês qual tem sido ou qual é o significado dessa pandemia para vocês, assim, pessoalmente. Inácio falou que as pessoas não mudam, mas vocês mudaram alguma coisa? E o que vocês querem levar dessa experiência, desses 4 meses, para depois? Bom, eu aprendi a cozinhar. Mas gostou? Eu aprendi a cozinhar e estou adorando. Estou morando com o Rui, né? É uma experiência muito marcante. Não sei como será depois, mas... Uma coisa que me A impressionou... gente está aprendendo muito, viu? Sem brincadeira, eu acho que a gente está aprendendo muito. Eu espero que a humanidade esteja aprendendo muito, porque a gente levou um tapa na cara da natureza, essa é a verdade. O que me impressionou na pandemia e que me alegrou é que me parece que as pessoas são solidárias com as outras hoje. Isso é uma coisa bizarra. O tanto de cestas básicas que estão sendo distribuídas, e mesmo indústrias, empresas, e mesmo pessoas que vão levar nos bairros e na periferia alimentos, e pessoas que saem pela rua para dar cobertor e etc. Enfim, talvez a gente se humanize. Eu digo que não acredito, mas de repente a gente Você quer acreditar, né? Você quer acreditar. Eu quero acreditar, é verdade, eu quero acreditar. Mas eu acho que isso pode ser, talvez, uma coisa muito importante, sabe? O outro, finalmente, existe para a gente. O outro está ali. Então, de repente, o outro precisa de mim e eu posso fazer alguma coisa. É uma coisa assim. Então, isso eu acho que talvez a pandemia traga. Quer dizer, num momento de quase desespero, porque a coisa está gravíssima, entra aquilo assim, a mão que se estende. E que se estende não porque vai aparecer em jornal, nada. É porque se estende porque o outro ali está precisando de você. Entende? Esses médicos, enfermeiros, essa coisa, não é uma coisa fantástica o que eles estão fazendo? Eles estão arriscando a vida, para salvar gente. Eu acho uma imagem muito bonita, né? Muito bonita mesmo, que me comove, é quando sai um recuperado, um curado no hospital e passa aquele corredor de palmas, sabe? Palma para a vida. Isso é lindo. Talvez eu possa até escrever sobre isso um dia, não sei. Mas isso me deixa feliz. Se é possível ser feliz a coisa, mas me alegra o coração. Bom, do meu ponto de vista, assim, do ponto de vista, tem as lições e aprendizagens do ponto de vista pessoal e tem as observações de um ponto de vista macro, né? Acho que a lição que, como país, a gente aprende dessa pandemia é que a gente é um país mais desigual do que acho que a gente já imaginava que era, e é muito triste ver como esse país vive uma ruína ética, moral, social, de uma maneira absurda, assim, né? Então, acho que a gente fala de várias crises, de crises do mercado cultural, crise da falta que tal evento faz e da venda de tal livro X ou Y, mas eu, por exemplo, falo de um ponto de vista privilegiado de estar num
ter um trabalho, ter uma casa espaçosa e confortável, poder pedir comida. Não aprendi a cozinhar, Heloísa, infelizmente. Aprendi um desastre, mas enfim. Mas a gente vê que nesses momentos, de fato, do ponto de vista de uma sociedade, é muito triste ver o que está acontecendo, apesar das solidariedades, apesar das empresas que ajudam, das pessoas que estão se arriscando, a gente claramente falhou como sociedade, e o galope do coronavírus no Brasil acho que mostra isso, né? Do ponto de vista pessoal, acho que esse isolamento nos traz um pouco de percepção da saudade, né, de coisas importantes, por exemplo, de estar próximo dos meus pais, que estou à distância deles e assim por diante. E a parte boa de estar, que é o grande desafio e a grande beleza de estar com as crianças o tempo inteiro, que é uma experiência também diferente, porque eu saía muito para trabalhar e voltava, e estar com a minha mulher e com eles ao mesmo tempo, o tempo todo, que é uma experiência bem intensa e que tem desafios e belezas também, né? E acho que certamente vai ser uma coisa marcante para todos nós, o fato de estarmos todos juntos, inventando coisas, criando coisas. Com a Helena, por exemplo, a gente já editou livro, ela fez um livro, ela tem 4 anos, né? O Ulisses aprendeu um monte de coisas, aprendeu palavras, aprendeu novos movimentos. Bom, minha mulher começou um trabalho nesse meio tempo, então ela também está aprendendo um monte de coisas. Então, tem todos os aprendizagens e aprendizados da vida cotidiana em conjunto, né? Acho que são essas duas visões aí, a visão macro e a visão pessoal, né? Eu quero acrescentar uma coisa que me dá nojo, que me dá asco, que me revolta. É que ainda continua a existir fraudes na compra de máscaras, na compra de aparelho, na compra de tudo. A corrupção continua aí, as pessoas aí desesperadas, e esses políticos, e esses governadores, e esses vereadores, e essa gente toda, continua corrompidos totalmente. Nada muda ele, nada muda essa gente. Fraude na compra, e esse governo comprando milhões de comprimidos de cloroquina, hidrocloroquina ou qualquer coisa que seja lá, e tudo para ganhar dinheiro. Chega, gente, chega, o dinheiro não é isso, não é disso. Felicidade é outra coisa, Felicidade é você, uma tarde, conversar com escritores amigos meus. Conversei tanto com escritores amigos e não amigos, como nesse tempo de pandemia. Os escritores estão unidos, mais do que nunca, nessa pandemia, nesse pandemônia. Bom, gente, Heloísa, agradeço a sua presença, a Inácio, Cassiano, o público também que participou, que mandou perguntas. A gente fica por aqui. Então, na próxima quinta-feira, a conversa é sobre dança, esse mesmo horário. Participem, todos convidados, tá bom? Uma boa tarde e fiquem bem. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Heloísa. Obrigada. E parabéns amanhã, Inácio. Parabéns para os dois. Parabéns a você. Parabéns para nós.